Amados irmãos e irmãs, hoje nos reunimos em meio à dor e à saudade. Os nossos corações estão pesados, as lágrimas vêm com facilidade e as palavras parecem faltar. Perdemos alguém que amamos, alguém cuja presença deixará uma marca eterna em nossas vidas. E em momentos como este, nos perguntamos tantas coisas. Por que tão cedo? Por que assim? Como continuar? Como encontrar sentido em tanta dor? Mas é exatamente em momentos como este que a palavra de Deus se torna ainda mais preciosa. Ela não foge da dor, ela não ignora o luto, mas entra nele conosco. E hoje o Senhor nos fala por meio das palavras do profeta Isaías, capítulo 57, versículos 1 e 2. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Essas palavras são um convite para que olhemos a morte de uma forma diferente, não com frieza, não com insensibilidade, mas com esperança e reverência. Elas nos mostram que, aos olhos de Deus, há mistérios que nem sempre compreendemos de imediato, mas que estão carregados de amor e de propósito. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. Muitas vezes, quando alguém bom, alguém justo, alguém de coração puro parte deste mundo, a reação humana é de confusão. Pensamos, mas por que, Senhor? Ele era tão bom, ela fazia o bem. Por que permitiste que partisse? E o texto sagrado nos diz: ninguém considera isso em seu coração. Ou seja, muitas vezes nos falta a compreensão de que há um plano eterno por trás do que vemos. A justiça de uma pessoa, sua bondade, sua fé, sua entrega a Deus, não é garantia de uma vida longa neste mundo, mas é sim sinal de uma vida preciosa aos olhos do Senhor. Quando o justo perece, não é porque foi esquecido, nem porque Deus falhou. Não. É porque o Senhor o recolhe com carinho, com misericórdia, com amor. Ele não é indiferente à nossa dor. Ele mesmo chorou ao lado do túmulo de Lázaro, registrado no livro de João, capítulo 11, versículo 35. O nosso Deus não é distante. Ele é Emanuel, Deus conosco, inclusive na hora da perda. Os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Esta frase nos revela algo profundo. O justo é levado antes do mal. Deus, em sua infinita sabedoria, às vezes recolhe os seus filhos antes que enfrentem dores maiores, sofrimentos que Ele, com olhos eternos, vê adiante. Nós só vemos o agora. O que sentimos é a ausência, o vazio, o silêncio que ficou. Mas Deus vê o amanhã, o que viria. E por vezes, como um pai amoroso, Ele poupa seus filhos de provações mais duras, recolhendo-os para si. Isso não quer dizer que a vida de quem ficou está abandonada. Pelo contrário, significa que o Senhor cuida de cada um de nós individualmente, e em sua soberania, Ele sabe o tempo de todas as coisas, o tempo de nascer, o tempo de viver, e sim, o tempo de partir. Outro motivo no qual acontece com alguns é que Deus também pode estar poupando você, que perdeu este ente querido, de um sofrimento ainda maior no futuro com esse ente querido. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Essa é uma promessa de consolo para os que andaram em retidão diante de Deus. O justo entra em paz. O descanso eterno não é um fim sombrio, mas o começo de uma nova realidade, na presença do Senhor, onde não há mais dor, nem lágrimas, nem tristeza. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos lembra dessa esperança. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O descanso do justo é um sono tranquilo, é um repouso merecido depois de uma jornada vivida com fé.
É como um viajante cansado que, ao final da estrada, encontra uma morada segura e perfeita. Eles descansam em Deus. E o que parece fim para nós é início para eles. Início da eternidade com Cristo. Hoje podemos olhar para a vida daquele que partiu e lembrar da sua retidão, da sua bondade, das suas palavras de fé, dos gestos de amor, do testemunho silencioso ou vibrante que deixaram. Essas marcas não morrem. Elas permanecem conosco, como sementes plantadas que continuarão frutificando. Talvez você esteja se sentindo fraco na fé hoje, com o coração abatido. Isso é normal. O próprio Jesus disse: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Chorar não é fraqueza, é sinal de amor. Mas não choramos como os que não têm esperança. Choramos confiando que a morte não é o fim, mas apenas uma porta para algo infinitamente melhor. Para você que está ouvindo esta mensagem agora com o coração partido, o Senhor também tem uma palavra. Ele diz em Salmos 34, versículo 18, que diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Você não está só. Deus está perto. Ele é o Consolador, aquele que enxuga as lágrimas e restaura os corações. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Livro de João, capítulo 14, versículo 26. E neste momento, ele está agindo. Talvez você não perceba claramente, mas ele está aqui, envolto em silêncio, acalmando o seu espírito, fortalecendo você e garantindo que mesmo nesta dor, você não será consumido. A maior promessa que temos é que em Cristo a morte foi vencida. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Livro de João, capítulo 11, versículo 25. Essa não é uma esperança vazia. É a verdade da ressurreição. Um dia, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Um dia, todo o sofrimento terá fim. Um dia, os reencontros serão celebrados diante do trono de Deus. E é por isso que, mesmo em meio à dor, nós dizemos: até logo e não adeus, porque no céu não há despedidas, há eternidade. Queridos irmãos, diante da perda, a dor é inevitável, mas ela pode ser acompanhada de fé. Hoje, que a palavra de Deus seja o seu alento, que você possa lembrar que o justo é recolhido com amor, é levado antes do mal, entra em paz e descansa em Deus. Que essas verdades abracem seu coração, que você encontre consolo na memória, força na fé e esperança no Senhor. Que Deus te abençoe, te sustente e te renove, hoje e em todos os dias que virão. Amém.